Bom dia, você que está nos acompanhando diariamente pelo canal IBE Fortaleza. Eu espero que esse dia seja marcado pela alegria, pela bênção, pelo cuidado do Senhor e que você possa ter a alegria da sua existência e poder celebrar isso de tantas maneiras possível. É o que eu te desejo de coração. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3 de Filipenses. E eu até tentei fugir do assunto, mas hoje Deus trouxe direção para tudo que nós vamos poder falar. Ele vai tratar sobre os inimigos da cruz de Cristo, e ele vai dizer isso a partir do versículo 18 do capítulo 3, até o final do capítulo. Ele vai dizer assim: Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, hoje nós estamos concluindo o capítulo 3 e vamos falar um pouco sobre esses inimigos da cruz de Cristo, que Paulo fala deles com lágrimas e repetindo para que a igreja tivesse cuidado com essas pessoas. Aqui na Bíblia de Estudo do pastor Rousseau Shedd, ele fala desse versículo 18, e ele diz que são os cristãos nominais. Eram os judaizantes, que no versículo 2 do capítulo 3, Paulo os chamam de cães, quando ele diz cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, aqui ele vai dizendo ainda, o pastor Rousseau Shedd, que eram os judaizantes ou os antinomianos, que defenderam o abuso da liberdade na graça livre de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essas ações, essas atitudes que devem ser evitadas hoje por nós que amamos o cristianismo, nós que amamos a Cristo e nós que caminhamos segundo os ditames da sua palavra, aquilo que Jesus nos inspirou e que também Paulo nos inspira. Eles se diziam crentes, mas transformavam a liberdade em licenciosidade e se serviam da graça como pretexto para o pecado. Paulo havia avisado os crentes ali acerca desses homens e agora o faz outra vez, até chorando. Por que ele chorou ao fazer tão grave denúncia? Por causa do mal que esses homens causaram às igrejas de Deus, por causa do opróbrio que trouxeram ao nome de Cristo, por causa das vidas que arruinaram, porque estavam ofuscando o verdadeiro significado da cruz. E também porque o verdadeiro amor chora quando denuncia os inimigos da cruz, assim como o Senhor Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Esses homens estavam destinados à perdição eterna. Isso não significa aniquilação. Trata-se da sentença de Deus ao lago de fogo que arde para sempre. Quando ele fala que o Deus deles era o ventre, todas as suas atividades, até mesmo seu pretenso serviço religioso, visavam apenas a obtenção da comida, para a gratificação de seus apetites carnais. A glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriavam de coisas das quais deviam se envergonhar. Sua nudez e seu comportamento era imoral. Preocupavam-se com as coisas terrenas. Para eles, as coisas importantes da vida eram comida, vestimenta, honras, conforto e prazer. Assuntos eternos e coisas celestiais
não impediam as suas atividades no prazer das filosofias deste mundo. Comportavam-se como se fossem viver sobre a terra para todo o sempre. Então, nós temos aqui que também, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando ele admoesta já: vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que Paulo está lembrando àquela igreja, que nós não temos mais compromisso com o mundo, nosso compromisso é com as coisas eternas, os valores eternos, os princípios da eternidade e também um estilo de vida baseada na vida de Cristo e na vida dos seus ensinamentos. Paulo então está orientando essa igreja a ficar longe desses homens que, lá no versículo 2, ele chamou de cães, de homens maus, que homens que só amam a si mesmo. E Paulo, então, orienta essa igreja a ficar longe desse comportamento. E eu estive, então, pensando quem seriam os inimigos da cruz hoje. Pensando em nossa realidade, eu queria sugerir 2 grupos para que a gente possa também evitar hoje, atualizando aqui esse assunto, evitando os legalistas, e eu quero falar do texto que está em Mateus capítulo 23, o texto fala por si mesmo, capítulo 23 inteiro é um ótimo texto para refletirmos e podermos evitar esse comportamento. Quando o próprio Jesus vai condená-los no versículo 23, capítulo 23, versículo 23 de Mateus, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Depois ele vai criticar no versículo 25: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpem primeiramente o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Temos aqui uma repreensão dura de Jesus sobre religiosos que são impiedosos com os outros, que são capazes de dar dízimo de coisas tão pequeninas, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E a orientação é que a gente coloque em primeiro lugar as coisas que são prioritárias na condução da vida cristã. O outro que também eu coloquei aqui, que seriam os inimigos da cruz para os dias de hoje, seriam aqueles que são capazes de explorar e tirar vantagem dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. E o texto está em Tiago, capítulo 2, quando ele vai dizer que nós não devemos fazer acepção do pobre, não devemos dar prioridade aos ricos. E Tiago então vai dizer: aqui está um lugar apropriado para o pobre, ou aqui está um lugar apropriado para os ricos. E Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai condenar esse comportamento e que também nós devemos evitar. Eu quero deixar essas 2 sugestões aqui, porque a palavra de Deus continua a mesma ontem, hoje e sempre. Nós podemos emprestar nossa voz aos milhares que não podem falar, nós podemos ser as mãos que protegem os indefesos e as ações concretas no alívio dos que sofrem e choram neste mundo. Eu deixo então aqui essas sugestões e nós não queremos ser inimigos da cruz. Ao contrário, nós somos amigos do Evangelho, que defendemos o Evangelho, amamos as pessoas e estamos a serviço do Evangelho e das pessoas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.